Olá, saúde é com a gente. Eu sou Fabiana Silbor, entrevisto o Dr. Gustavo Tiveron. Doutor Gustavo, muito obrigada, muito importante a sua participação. Dr. Gustavo Tiveron é um dos especialistas mais referenciados em aparelho digestivo e tem todo um conhecimento nos aspectos cirúrgicos. Doutor, vou começar com uma pergunta que todo mundo tem questionado. Há uma dificuldade em entender o afastamento social. E nós observamos que essa é uma das mais importantes atitudes, visto que ela pode contribuir para minimizar os impactos. O que o senhor pode dizer para nós hoje a respeito disso, o que mudou e se o afastamento ainda é importante? Fabiana, um prazer estar aqui com vocês, poder falar com os nossos beneficiários, com a população de Uberaba. É sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Bom, a pandemia hoje mundial, né, o próprio nome diz, e esse vírus não é um vírus comum, não é um vírus fácil de lidar com ele. Nós já tivemos alguns casos aqui na Unimed Uberaba, muito bem tratados dentro do Hospital São Domingos, mas é um vírus que diz para a gente que é muito grave. Alguns pacientes podem ter evoluções muito atípicas do que apenas uma gripe comum. O afastamento social, ele ainda é importante, ele tem que ser feito aos poucos, nós não podemos simplesmente voltar ao que éramos em janeiro ou em fevereiro, nós temos que ter cuidados ainda especiais, mas temos que achar o espaço entre economia e saúde. Mas a economia só vai se a gente tem saúde. E o afastamento, os cuidados de distanciamento, o uso de máscaras ainda é recomendável e altamente recomendável, é o pressuposto para que a gente possa ir para as ruas, né? Então, usar as máscaras, ter distância entre as pessoas, não aglomerar demais, ainda são regras válidas. A gente está voltando para a economia, mas nós não podemos começar com tudo de qualquer jeito e voltar para a quarentena de novo. Então, a população tem que absorver na cultura do dia a dia dela o uso de máscaras, lavar as mãos frequentemente, usar o álcool gel frequentemente e respeitarmos as distâncias nos locais que porventura estejam cheios, que a gente precisa ir, nos bancos, supermercados, compras no comércio, respeitar todas as orientações do poder público e aí sim a gente pensar no próximo. Esse é o momento que todos nós, seres humanos, temos que pensar no próximo. Temos que evitar a contaminação de pessoas que às vezes são queridas a nós, que nós podemos fazer por às vezes estarmos assintomáticos, não termos sintomas nenhum do vírus e estarmos portando o vírus e transmitir para os nossos familiares mais queridos, mais idosos, que tenham doenças associadas e que aí a gente pode ser o fator de contaminação dessa população e lá na frente eles virem a faltar por, às vezes, um erro nosso de não ter usado a máscara, não ter feito a higienização correta. Doutor, muito obrigada. Suas orientações são fundamentais, o senhor ter feito um trabalho importante e que nós possamos vencer essa pandemia. Muito obrigada. Obrigado você, Fabiana.